Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será baseado no livro 5 Minutos com Jesus, do ano de 2013. Como tema, nós temos Ensinar Corretamente, do pastor Paulo Eduardo Jung. E o texto base para a nossa reflexão se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18. Assim está escrito: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar, na presença de muitas testemunhas, e entregue-os ao cuidado de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar os outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. E este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Até aqui a leitura. Nós iremos nos basear em parte do versículo 15. Ensina corretamente a verdade do Evangelho. O progresso, o futuro, o desenvolvimento, o bem-estar e um número sem fim de coisas boas que podemos alcançar sempre passam pelo ensino. É por ele que passa o caminho que conduz qualquer pessoa a se estruturar e a atingir seus objetivos. Quem ensina merece ser destacado. O dia de hoje faz jus à importância da função do professor. Todas as áreas da ciência ou as mais diferentes profissões estão diretamente vinculadas ao trabalho daqueles que ensinam. Mas há também a necessidade de pessoas que ensinem o Evangelho, um aprendizado imprescindível para quem acredita que a existência humana não se limita apenas à vida terrena. É o saber que pode ser apontado como o mais importante, pois nos proporciona a vida que é eterna. As outras áreas do conhecimento, por mais importantes que sejam, se limitam apenas à vida terrena. Segundo o apóstolo Paulo, quem faz isso deve saber manejar bem a palavra de Deus, isto é, conhecê-la profundamente, no seu sentido original, aquele para o qual Deus a entregou aos homens, não se permitindo o direito de interpretá-la a seu próprio modo. O apóstolo diz: ensina corretamente a verdade do Evangelho. Ensinar a palavra de Deus é sempre função de imensa responsabilidade. Ninguém pode se atrever a meramente apresentar opiniões ou interpretações pessoais. Sempre é necessário o ensino daquilo que Deus oferece e promete. Do contrário, deixa de ser a palavra de Deus e também não tem proveito a quem a recebe, pois
não a conduzirá a Jesus. Jesus é o Supremo Mestre, que compreende e ama todos os professores e quer, por meio daqueles que ensinam a palavra de Deus, chegar ao coração de todos os alunos. Ele perdoa os pecados e oferece a vida eterna a todos os que cumprem essa tarefa tão maravilhosa. E eu destaco em cima do que a gente leu, principalmente quando a gente trabalha com crianças, com jovens, com enfermos. Nós temos que estar firmes na palavra correta para poder ensinar e levá-los ao caminho que conduz a Jesus. Nós temos que estar preparados para isso. Não simplesmente abrir a Bíblia e chegar, ler um texto e muitas vezes achar que aquilo quer dizer uma coisa e não falar do amor de Cristo para as pessoas, não falar da salvação em Cristo. Nós temos essa responsabilidade muito grande. Quando eu falo nós, eu coloco todos nós que trabalhamos diretamente com a palavra para mais pessoas. Nós temos que aprender, nós temos que gostar de aprender a palavra para poder multiplicar, passar isso à frente. Até porque quando nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós temos um grande compromisso em mãos. Porque a palavra é de Deus, a palavra não é nossa. E nós não podemos modificar o seu sentido. Nós não podemos fazer uma interpretação através daquilo que eu imagino ser, através daquele pressuposto que eu tenho. Ou, de certa forma também, manipular a palavra de Deus para que as pessoas entendam aquilo que eu quero passar naquele momento. De repente, a pessoa tem algum propósito diferente ou algum propósito que quer alcançar e a pessoa tenta usar aquela passagem bíblica para o seu benefício. E isso não é correto. Eu acho muito importante, antes mesmo de nós sairmos para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de ensinamento, nós sentarmos com o responsável, o nosso líder religioso, e aí sim colocar o que a gente pretende dizer para ele explicar para nós se está correto aquilo ou se não. O que eu devo dizer naquele momento, naquela situação, para que a pessoa ouça a palavra pura, limpa, que ela possa sentir em seu coração tudo o que Jesus veio fazer por nós, de forma que não deturpe o que realmente significa ser cristão. Os apóstolos, ou seja, todos aqueles a quem Jesus chamou diretamente para aprender com ele e depois anunciar a mensagem, eles tinham uma responsabilidade muito grande com isso. Nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, ele alerta que assim como houve falsos profetas no passado, também haverá falsos mestres no futuro. Pessoas que querem enganar, que querem desviar as pessoas com falsas doutrinas. Doutrinas diferentes daquelas que os apóstolos propagavam. Doutrinas diferentes daquelas que eles aprenderam com o próprio Jesus. E a nossa responsabilidade como cristãos, como aqueles que também são seguidores de Cristo, também trabalharem de uma forma a levar a mensagem correta para as pessoas. E de que forma eu levo a mensagem correta? Estudando a Bíblia, estudando o que cada passagem quer dizer. Não apenas pegando ela, abrindo aleatoriamente em vários versículos para ver o que Deus tem para dizer. Deus já nos disse o que Ele tem para dizer. Ele não precisa que a gente abra aleatoriamente a Bíblia. Ele já nos mandou Cristo. Isso era o que Ele tinha para nos dizer. O amor de Cristo. E não só dizer, demonstrar. Ele demonstrou quando mandou Cristo por nós. Então nós temos que nos ater no que a Bíblia diz. Saber interpretar o que a Bíblia diz. Não apenas pegar e juntar versículos aleatoriamente, sem contexto, sem entendimento. Isso é algo bem perigoso, ficar abrindo a Bíblia, assim, aleatoriamente, e pegando textos. Existe até uma brincadeira com relação a isso. Certa pessoa estava abrindo a Bíblia, tentando buscar uma mensagem que Deus tinha para ele. Então ele abre a Bíblia e pega a passagem que diz que Judas se suicidou. E daí ele abre outra passagem e ali diz, vá e faça o mesmo. Isso é uma brincadeira que a gente fala, mas para a gente ver que é perigoso a gente fazer um estudo desta forma, sem ser algo direcionado. Se a gente parar para analisar hoje em dia, nós vivemos nesse universo das fake news,
O que muitas vezes se faz? Pegam pessoas que estão falando um determinado assunto e pessoas mal intencionadas vão lá e vão pinçando pedaços. Vão cortando uma coisa daqui, cortando uma coisa de lá e montam um texto, montam uma mensagem completamente diferente daquilo que a pessoa está passando. E se nós pararmos para analisar, se nós fizermos isso com o texto bíblico, que é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão clara para nós, tem algumas passagens sim, que elas exigem um pouquinho mais de estudo e conhecimento histórico, conhecimento da cultura, mas as demais passagens são passagens claras. E se a gente começar a pensar, talvez a gente perca o cerne, perca a mensagem central que o próprio Deus quer nos passar. E aí, nós voltamos a uns programas atrás que nós fizemos, das fake news, de adivinhações de términos de mundo. As várias vezes que o mundo já terminou pelo que as pessoas se baseiam que está escrito na Bíblia, mas que elas se baseiam não estudando, elas se baseiam achando, porque elas afirmam de uma forma como se aquilo fosse verdade. E não é, senão o mundo já teria que ter acabado há muito tempo e nós não estaríamos agora falando sobre isso. E é por essa razão que nós precisamos nos atentar ao conteúdo principal da Bíblia. O conteúdo principal da Bíblia é Cristo. É falar da salvação, falar daquilo que Jesus veio fazer em nosso lugar, para que nós possamos, através da fé, receber aquilo que Jesus veio nos dar, a salvação eterna, que é a morada no novo reino, o reino que ele veio preparar para nós. E como eu faço isso? Dizendo para as pessoas que se elas não acreditarem em Deus, elas vão morrer e vão tudo para o inferno? Não, eu não assusto as pessoas. Eu mostro para elas o amor de Cristo na cruz. Eu mostro para elas que elas não precisam temer a morte e não apavorar um monte de gente dizendo que vão todo mundo morrer no fim do mundo, que o mundo está acabando. Não, nós temos que mostrar que Jesus veio ao mundo para me dar a vida. E se esse mundo acabar de um dia para o outro, eu vou estar morando com Jesus. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso ter medo por causa disso. Jesus veio me salvar. E esse é o verdadeiro ensino, a cruz de Jesus. E sim, esse é o verdadeiro ensino da Bíblia. É nisso que nós precisamos estar focados. A cruz de Jesus, aquela cruz que ele carregou por nós. Prosperidade, libertação, pode parecer importantes para nós neste mundo de tantas tribulações, mas se nós não tivermos o evangelho puro, mostrando que Jesus é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, de nada adianta as demais divagações com relação a isso. E é por isso que nós precisamos estar bem firmados no verdadeiro ensino, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somente através de Jesus nós podemos chegar até os céus. Somente através de Jesus nós recebemos a vida eterna. Somente através de Jesus nós recebemos o verdadeiro perdão para os nossos pecados e a verdadeira paz que somente Ele nos oferece. Então que a gente possa cada vez mais valorizar os nossos ensinadores, que a gente possa cada vez mais valorizar quem se dedica a estudar e a passar corretamente esta palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos colocar todas as pessoas que são responsáveis por passar essa palavra adiante, colocar em oração, orar por elas, pedir que elas ensinem a pura palavra de Deus, que nos traz vida e salvação. Também colocar em oração todos os nossos agradecimentos, toda a nossa vida, tudo que nós temos que Deus nos dá todos os dias. Colocar as nossas dores, colocar as nossas doenças, os nossos problemas. Qualquer problema que nós tenhamos, Deus sabe quais são. Coloque em oração pedindo para que Deus lhe ajude, lhe dê força, dê tudo o que for necessário para enfrentar esse momento. Gracioso Deus, perdoa-me pelas vezes em que não me dediquei a fazer o que estava ao meu alcance. Dá-me sabedoria para instruir aqueles que estão sob minha influência. Abençoa todos os professores pela sua nobre missão, que sejam hábeis ao ensinar e reconhecidos pelo seu trabalho. E muito especialmente abençoa aqueles que ensinam o Evangelho. Em nome de Cristo.
te pedimos e agradecemos. Amém. Agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estarmos novamente aqui. Agradeço a todos que nos ouviram, desejando um restante de semana muito abençoada. Também quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia.